Meu nome é Itamar, eu sou formada em Medicina Veterinária também, como o Robson e a Thaís. Estou aqui representando o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Esse evento que nós pensamos em conjunto é uma forma de esclarecer e uma forma de fazer um bate-papo com as pessoas que gostam, que cuidam dos animais, não de maneira profissional, mas que não têm muita intimidade com a patologia, que são os diversos tipos de câncer. O que nós pensamos em termos de conselho? Pensamos em promover mais eventos como esses, com outras especialidades também, mas como nós estamos no Outubro Rosa, a Thaís e o Robson tiveram essa iniciativa da gente estar conversando com vocês sobre isso. E a Leila faz um trabalho junto com a educação geral, que se chama IPAEC. Qual que é, Leila, o IPAEC? É Instituto de Proteção Animal e Exercício de Cidadania, porque a gente trabalha com a parte dos animais e trabalha a questão de cidadania, de ética. Eu acompanho a Leila há algum tempo já, alguns trabalhos em escolas estaduais, municipais. Você já fez só estadual? Municipais também Aí, e particulares. O que ela faz? Pega as crianças e desde o início vai explicando para elas toda a parte social da vida de uma criança, seja ela em relação aos animais, seja ela em relação ao ambiente, seja ela numa sociedade, para que se tenha respeito, se promova respeito. Então hoje eu passo aqui para dar boas-vindas para vocês, para que isso aqui cresça, para que vocês falem com mais pessoas, para que os próximos temas, e eu acredito que a Positivo vai estar promovendo mais. O Robson foi quem teve a luz de aproveitar essa data que a gente está escutando na mídia sobre o Outubro Rosa para falar desse tema, mas nós temos interesse em fazer de vários temas também. Então, aqui nós temos a Oncovec, que o Robson vai estar representando, a Positivo, a Thaís, a IPAEC é a Leila, e eu vim pelo conselho. O CIEV, o que é, Thaís? Onde o Oncovec está. Onde que você está agora? Especialidades, né? Aí, dentro desse grupo aqui, podem surgir novas ideias e a gente pensa em que vocês nos tragam também as demandas, tanto da universidade, Thaís, tanto quanto da sociedade aberta, vamos falar assim. Então sejam todos bem-vindos, a gente quer uma participação realmente efetiva para que vocês possam tirar proveito do evento. Na verdade, assim, a gente vai... o que a gente quer fazer aqui é uma conversa com vocês. Então, de preferência, se vocês quiserem já nos intervindo, perguntando, né? Então, podem nos perguntar o tempo inteiro, porque a ideia realmente é fazer uma conscientização e esclarecer dúvidas que vocês podem ter a respeito do tema, né? Que é a parte de câncer dos animais, né? Então, como que eles acontecem, o que é verdade, o que é mito nesse tratamento, né? Em relação ao câncer, como que a gente pode conduzir os casos. Então é nesse sentido que a gente quer conduzir a apresentação para vocês aqui hoje, tá? Então podem nos perguntar o tempo inteiro, que não vai ter problema nenhum, que a ideia é essa conversa mesmo com vocês, tá? Eu sou a Thaís, né? Então eu sou médica veterinária, formada pela Federal do Paraná, depois a gente fiz residência em cirurgia, e a gente, desde a época da graduação, depois fui fazer mesmo doutorado, e desde a época da graduação a gente eu já comecei a buscar a área da oncologia, né? Então, porque era uma área de interesse meu, né? Então comecei a acompanhar alguns casos durante a graduação, foi uma paixão, né? E aí a partir disso a gente começa a estudar muito sobre o assunto, né? Então o Robson, ele pode se apresentar, vou deixar ele falar dele mesmo, que é mais fácil, né? Mas a ideia é essa, né? Então a gente começou a trabalhar com isso, e a ideia é que a gente comece a ter um público mais bem conscientizado para conseguir trabalhar conosco, a nosso favor mesmo, tá? Robson, você quer se apresentar, por favor? Eu sou Robson Pasquale, eu sou médico veterinário, também formado pela PUC. Eu não tanto me apaixonei pela oncologia dentro da universidade. Na verdade, na universidade eu foquei um pouco em focar a especialização em grandes animais, e eu acabei montando um consultório, atendendo grandes e pequenos, e no meio termo eu comecei a me apaixonar pela oncologia. Então, dentro da rotina que eu tinha, eu atendia públicos não tão
com tanto poder aquisitivo e eu me frustrava em não poder dar um tratamento adequado para esses pacientes, né? Então eu me frustrava de fazer o mínimo, né? Então não era aquilo que eu queria. E daí busquei uma especialização, na especialização eu comecei a me interessar por oncologia, daí procurei mais ainda, daí fui para fora, fiz um fellowship na Universidade de Michigan em 2007, em 2008 voltei, em 2009 abri a Oncovet, que foi a primeira clínica de oncologia do Brasil, e desde 2008, 2009 eu vivo, respiro até mais do que o necessário, minha esposa sempre me cobra de viver a oncologia, às vezes muito mais além do que outras coisas que são mais essenciais, né? E é apaixonante realmente, assim, quem entra na área da oncologia e quem trata a oncologia como deve ser tratada, você se apaixona pela área e você cada vez quer buscar mais um entendimento da doença, um atendimento especializado daqueles casos, realmente oferecer um tratamento com dignidade, com amparo ao proprietário. Então, não é só uma doença em si, é um sofrimento que tem junto com aquela doença, é uma necessidade de tratamento que às vezes a gente não tem certeza se aquilo ali vai responder ou não, então são probabilidades que a gente oferece para o proprietário. E o grande problema que a gente lida no dia a dia é o estigma da doença, e grande parte do que a gente vai mostrar para vocês hoje no dia a dia, tentar esclarecer para vocês o que é realmente o câncer, fatos, verdades e mitos que a gente tem dentro da oncologia, e com isso tentando esclarecer a gente consegue talvez tratar esses pacientes de forma mais precoce e tentar desmistificar a doença, né? Vamos lá, então palestra, né, da conscientização dos animais do câncer. Dei esse slide em primeiro lugar porque esse cirurgião que está aí em cima, eu devo muito ao que eu consigo oferecer para os meus animais, aos meus pacientes, a ele. É um médico, cirurgião oncologista humano, que se dedica a ir para a África e fazer cirurgias de missões. E grande parte desses atendimentos que ele faz são com pessoas com câncer. Então a gente imagina hoje, a gente critica no dia a dia, né? Quando as pessoas chegam com aqueles animais com câncer avançado, nossa, como que o proprietário consegue deixar desse jeito? A gente vê que ainda hoje, em 2016, em lugares subdesenvolvidos, a gente chega a ver pessoas com câncer avançado. Então, assim, não é só o cão que chega a ter câncer avançado, em lugares subdesenvolvidos a gente continua tendo isso. Então ele se doa o tempo dele, ele tem uma ONG, ele vai para a África 3, 4 vezes por ano, arrecada fundos, então a Earthwide Surgical Foundation é o nome da ONG dele, ele arrecada fundos e vai para a África fazer cirurgia de missão. Então ele não ganha nada com isso, faz somente pelo bem. E esses são apenas casos de tumores de mama que eu coloquei, mas são casos de diversos tipos, tumores faciais, de tireoide, coisas bizarras quando você olha assim, e ele se doa por amor, né? Então é uma pessoa iluminada e ele me ajuda muito porque eu compro muita coisa pela internet dos Estados Unidos, material cirúrgico que acabo mandando para ele, ele não me cobra nada, eu pego algumas coisas com ele, ele manda via correios para mim. Então assim, hoje o que eu consigo oferecer para os meus pacientes eu dou graças a ele, e é uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente, né? Só virtualmente. Então fica um exemplo de humanidade, né? E a gente entender ainda que existem casos extremamente avançados, mesmo não só dentro da medicina veterinária, mas também dentro da medicina, pela falta de amparo e até mesmo de tratamento. Como que é o nome dele? Brian Camazin. O movimento Outubro Rosa, ele está vindo forte, tanto dentro da medicina como dentro da medicina veterinária, né? O movimento Outubro Rosa ele começou nos Estados Unidos na década de 90, principalmente com a intenção de estimular a participação da população em relação ao controle do câncer de mama, porque o câncer de mama hoje é, infelizmente, a maior casuística que a gente tem dentro da oncologia, isso em geral, não só dentro da medicina veterinária, mas da medicina, né? Estima-se que em torno de 25% de todos os tumores que são diagnosticados em mulheres, 25% são tumores de mama, e em torno de 15% de todos os tumores que são diagnosticados em humanos, o câncer de mama é o mais comum, né? Então, compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce, que é isso que a gente tenta militar hoje em dia, né? E é uma luta em relação à oncologia veterinária, a detecção precoce, o tratamento precoce dessas lesões. Estratégias, então, de conscientização, informar sobre as recomendações nacionais para o rastreamento e os benefícios e riscos da mamografia de rotina. O movimento Outubro Rosa, ele começou então em 2012, o pessoal da UFMG, lá em Belo Horizonte, lá com o Dr. Giovanni Casale,
pessoal de São Paulo, né, a Renata Sobral, Paulo Pocani, o pessoal da USP, começou a fazer esse movimento dentro de praças, dentro de parques, dentro de shoppings, né, buscando a orientação, a promoção da conscientização sobre o tumor de mama, visto que é um dos tumores mais rotineiros e comuns que a gente tem na nossa rotina, né? Então, a conscientização dos proprietários sobre a doença, promover o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, né? E por que falar de câncer em animais? Né? Então, por quê? Então, assim, o câncer, gente, ele é responsável, mais ou menos, pela morte de 1/4 dos animais, né? Nos Estados Unidos e no Brasil a gente vai ter um quadro mais ou menos semelhante, tá? Então, a gente vai ter hoje uma quantidade de animais que vão evoluir para a detecção de um câncer, né? Então, de forma bem agressiva, principalmente com o envelhecimento desses animais, tá? Então, apesar desses dados eles serem bem alarmantes, a gente tem como tratar isso, né? Então não é uma doença que a gente vai ter, que vai parar por ali, né? Então que a gente não vai ter o que fazer com ela. A gente tem o que fazer com o câncer, né? Então, em muitos casos a gente inclusive consegue alcançar a cura, mas quando que a gente consegue alcançar a cura? Quando a gente consegue detectar esse câncer de forma mais precoce possível. Por isso que a ideia é trabalhar com vocês nessa palestra. Então, porque a gente começa a fazer essa detecção de forma mais precoce possível, né? Então, porque, como diz o velho ditado, né? Então, prevenir é melhor do que remediar, tá? Então, a gente não pode deixar, na verdade, o câncer acontecer, ele evoluir, ele formar aquelas lesões enormes, ulceradas, né? Então, que vão dificultar muito a abordagem terapêutica depois. E se a gente fizer isso de forma mais precoce possível, a gente vai conseguir fazer com que esse tumor seja muito melhor tratado, tá? Então a ideia é essa, porque a gente tem um número grande e crescente de animais, na verdade, com câncer, porque os nossos animais eles estão envelhecendo, né? Então, e dessa forma a gente vai ter, então, como prevenir, né? Então, ou como remediar isso da melhor forma possível. Então, o que é o câncer, Robson? O que é a neoplasia, né? Então, todo mundo se pergunta, né? Então, sim, tem muita gente que não tem a informação, né? Tem gente, assim, que são alunos agora aqui que podem ter um pouco mais de informação, mas também tem pessoas que não têm rotina de saber assim, o que é o câncer, né? E se a gente não buscar a informação, a gente não sabe o que é. O câncer, basicamente, ele é uma doença genética, né? Se a gente lembrar lá da biologia, o que tem na célula, tem o núcleo, dentro do núcleo tem os cromossomos, né? Tem a parte genética, tem os genes, e a alteração genética que acontece ali nessas bases genéticas, dentro do cromossomo, DNA, né? Ele vai ter essas alterações naquelas pares de bases. Essas alterações elas vão continuar acontecendo. Isso daí pode ser influenciada por carcinógenos, por vários fatores, né? E aquilo ali vai começar a ter uma explosão dessas células, começar a ter um descontrole em relação a essa replicação celular que vai desenvolver o câncer, né? Então aqui, né? Então é exatamente isso. A célula, na verdade, ela vai ter uma mutação, né, no DNA dela e a partir disso, então, ela começa a ter as alterações. Mas para que essa mutação ela vá para frente, né? Então a gente tem que ter alguns fatores que são a iniciação, a promoção e a progressão do tumor. Que são fatores necessários para que o tumor aconteça, tá? Porque normalmente, mesmo quando a gente tem uma mutação no DNA, o que é o normal do nosso organismo? É o que o nosso organismo detecte aquela mutação, detecte que uma célula não está funcionando da forma adequada e a partir daquele momento, então, o organismo vai lá e mata aquela célula, tá? O que a célula do câncer tem capacidade? Ela tem uma capacidade de se esconder do sistema imune. Então, o nosso organismo não é capaz de enxergar essa célula por algum motivo. E dessa forma, então, o câncer começa a crescer, aquelas células começam a proliferar e aí vão tomando o volume e a formação de um câncer, tá? Mas para isso a gente precisa de alguma coisa que inicie aquela mutação, que promova aquela mutação, que vai depois promover ela, né? Então, que vai fazer com que ela continue e progrida, tá? Então, a gente vai precisar de alguns fatores que vão fazer todo esse andamento dos tumores. Alguns fatores iniciadores e promotores estão aqui, né? Então, alguns fatores como os fatores químicos, com o uso de pesticidas, herbicidas e inseticidas,
que são problemas maiores quando a gente está falando de animais que estão no campo, né? Então na área rural, que eles vão ter mais contato com essas substâncias aqui, mas a gente não pode esquecer que a gente tem o tempo inteiro contato com essas substâncias aqui também quando a gente está falando nos alimentos, né? Se a gente não lava e não remove dos alimentos isso, a gente pode ter uma incidência maior de câncer, principalmente quando a gente está falando de câncer do fígado, por causa dessas substâncias, tá? O tabaco, né? Então é um grande promotor, né? Então é um grande um dos grandes fatores de indicação, de iniciação do câncer, tá? Porque o tabaco, assim como no ser humano, que predispõe à formação do câncer pulmonar, né, em outros locais, nos animais, os animais não fumam, né? Mas eles são às vezes fumantes passivos, assim como nós que não fumamos também. Quando eles convivem num ambiente que as pessoas fumam e eles estão ali embaixo o tempo inteiro, eles podem vir a desenvolver algum tipo de câncer por causa disso. Poluição ambiental, gente, então a gente tem alguns cânceres que são altamente relacionados com a poluição ambiental. Então, cidades que têm maior quantidade de poluição, como São Paulo, por exemplo, a gente tem algumas incidências de cânceres que são maiores nessa região, como, por exemplo, o linfoma, tá? Que é um câncer que tem uma associação grande com a poluição ambiental. E dentro da poluição ambiental, Curitiba não é poluído? Claro que é. Se a gente pegar algumas áreas, principalmente as áreas mais centrais da cidade, onde a gente vai ter uma maior quantidade de carros andando, uma menor quantidade de área verde que vai fazer uma limpeza desse ambiente, a gente tem uma maior incidência também de poluição ambiental e, consequentemente, uma quantidade maior de câncer, principalmente relacionado ao sistema linfático, né? Alguns fármacos que podem promover também a formação de câncer, né? Então, alguns medicamentos que nós tomamos, eles podem fazer esse tipo de promoção. E o álcool, né, que é mais comum no ser humano, mas, né, a gente também tem alguns animais, às vezes, que tem um hábito etílico por causa do hábito etílico do proprietário, né? Então, o proprietário, às vezes, tem proprietários que relatam pra gente que eles dividem, né, a bebida com os cães. Então, eles, inclusive, pessoas mais esclarecidas, tá? Então, assim, que o proprietário que fala pra mim assim, eu tomo todo fim de tarde o meu whiskinho, né? Então, e aí eu tenho um uísque que vai aqui pro meu cão também. Então ele já tem um potinho do cão que fica no mesmo lugar onde ele guarda o uísque dele e fornece pro cachorro todas as tardes uma dose de uísque, tá? Então o cachorro é companheiro dele para tomar o uísque. Então dessa forma a gente acaba tendo problemas também, né? O que mais? Os fatores físicos, quer falar? Não, eu ia voltar nos fatores químicos, que ainda tem coisas que a gente não são conhecidos, né? Então, a gente sabe que o formol, ele é um agente que pode ser carcinogênico, e além de outras substâncias que a gente não tem ainda informação de realmente esse potencial. A gente sabe hoje em dia que os alimentos que a gente come tem muito mais corantes, tem muito mais conservantes, né? Então a gente sabe que essas substâncias elas podem influenciar em relação ao aparecimento do câncer, mas é extremamente difícil estudos epidemiológicos que rastreiem pessoas que não se alimentam com esses tipos de corantes frente a outras pessoas e você conseguir separar entre esses grupos que foram expostos a esses prováveis carcinógenos frente a outras pessoas que não foram expostas, né? Então, talvez deve existir muito mais coisas que podem influenciar em relação a esses fatores químicos que ainda não são conhecidas ainda, né? Ou são conhecidas, mas são difíceis de você conseguir separar um grupo que foi exposto e a prevalência desse grupo exposto frente ao aparecimento do câncer, né? Outros fatores são os fatores físicos, né? Então, aqui, radiação solar, a gente tem uma incidência grande de câncer secundário à radiação solar, principalmente em animais que têm pele muito clara, a gente vai comentar um pouco deles pra frente aqui, tá? E a gente tem que, como no ser humano, exposto à radiação solar, acaba desenvolvendo alguns tipos de câncer, os cães também podem ter, tá? Traumas, né? Inflamações crônicas, então aqueles traumas repetitivos, então um cachorro que bate, um gato que bate, que se lame o tempo inteiro, que faz um trauma constante em pele, um trauma constante ósseo, por exemplo, de cachorros que vão treinamento pesado, por exemplo, esses animais eles podem vir a desenvolver um câncer por causa desses constantes traumas. Campos magnéticos, né? Então isso não é tão comum aqui no Brasil, mas radiação sim, né? Então, campos magnéticos que eles falam em relação a essas torres de telefonia celular, supõe-se que pessoas que moram próximos dessas torres tenham uma predisposição um pouco maior de desenvolver o câncer, né? Então,
São informações assim que são principalmente recentes, né, e que a gente não sabe também no futuro o quanto isso daí pode influenciar no crescimento do tumor. Né? Isso. Implantes cirúrgicos também, A né? inflamação crônica, muitos cachorros com ficado tarta nos dentinhos, isso pode causar um câncer de boca, então. Pode. Na verdade, assim, isso não tem, a gente não consegue fazer uma correlação direta, mas a inflamação crônica, de forma geral, ela é uma predisposição. Principalmente quando ela tem lesões ulcerativas, lesões o tempo inteiro que estão machucadas, né? Então, isso sim pode predispor à formação de alguns tipos de câncer. Então, trauma constante, principalmente, pode fazer isso, tá? Implantes cirúrgicos, esse tipo de associação a gente tem mais em seres humanos, né, que tem esses implantes de correção de ortopédicas, e esses implantes podem levar, principalmente quando eles não são de material cirúrgico tão bom, né, então eles podem predispor sim à formação de alguns tipos de câncer. Tá? Fatores hormonais e medicamentos, a gente sabe que alguns hormônios, principalmente quando são utilizados para prevenção que o animal entre no cio, possam influenciar em relação ao de mama. Então, seria necessário uma força-tarefa em relação, talvez do Conselho Federal, em relação à conscientização da não utilização desses medicamentos. Né? Então, a gente vê em países desenvolvidos como na França, Estados Unidos, Canadá, não existem esses tipos de produtos, né? Produtos para inibição do cio, né? Que são comercializados de forma até aberta dentro de agropecuárias, aviários. Então, são medicamentos que o proprietário busca, o próprio dono do aviário às vezes aplica, e são medicamentos que são, se imaginar que uma cadela ela demora 6 meses para entrar no cio, a gente chegar num dia aleatório e dar uma bomba de hormônios. Então, assim, aquilo ali é totalmente orquestrado, a fase luteínica, como que vai entrar no cio. Né? Imaginar num dia você entrar com uma bomba de hormônios. Né? Então, são medicamentos que influenciam em relação ao aparecimento de tumores de mama e talvez até de outras patologias, como hiperplasias císticas, endometriais e outras doenças. Né? Biometro, né? Esses fatores hormonais são realmente bem importantes. Nós não temos uma força econômica e nem profissional para que a gente bloqueie a venda, em termos de medicina veterinária, desses hormônios. Mas, em contrapartida, quando nós falamos em saúde única, nós temos uma força grande e cada vez mais. Por quê? Porque esses hormônios não são usados só nos animais desta forma empírica. Então, quando nós começamos a pressionar a saúde, dizendo que esses produtos devem ser controlados. Por que existem esses hormônios? Existem porque eles são usados em determinadas patologias ou em sincronização de cio de grandes animais, ou enfim, eles têm uma função, mas é que nós usamos eles de maneira convencional errada. E a gente está entrando sim nesse âmbito, por quê? Porque nós estamos tendo bastante, e não é de hoje, bastante problemas em seres humanos com o uso indevido dos hormônios. Então existe já essa força-tarefa, existe uma movimentação organizacional para que a gente regulamente, que é a mesma, vamos dizer assim, a mesma linha do antibiótico que foi feito por antibiótico humano, e a gente está tentando, na mesma linha, fazer a proibição, entre aspas, do uso indevido de hormônios, principalmente porque esses hormônios são vendidos e não precisa de receita hoje. E a gente só vai conseguir esse bloqueio porque realmente tem um prejuízo enorme na saúde humana. E aí nós estamos falando dos jovens, nós estamos falando das academias, nós estamos falando de uma série de fatores que vêm ao encontro. Parece que a veterinária é a vilã da história, mas é o ser humano que está fazendo uso indevido. E dentro das escolas, cada vez mais, nós estamos repetidamente reforçando de que esses produtos são já ultrapassados, não se usa mais. Existem outros métodos para que a gente busque a inibição do cio, ou então a castração mesmo, que seria definitivamente a não procriação desses animais. Então, só para contribuir esse adendo, a única maneira com que a gente encontrou foi de colocar esse produto como vilão para a saúde humana. E aí a gente ganhou força e aí parece que está tramitando
alguma coisa nesse sentido para que a gente deixe de ter o uso indevido desses hormônios aí. A prevenção do cio é a castração de forma, né, isso que vai prevenir, que vai na verdade fazer com que a gente não tenha desenvolvimento de outras coisas. Mas o bloqueio hormonal, isso é muito perigoso, porque é empírico realmente. A gente não tem uma dosagem correta para isso, e nesse momento a gente está fazendo uma bomba de hormônio para o animal. Independente né? do tamanho do animal, animal de 3 quilos para um animal de 60 quilos é a mesma dosagem. É a mesma dosagem. Então, pega um gatinho, é a mesma dosagem. Né? Então, assim, e eles têm muitos problemas com isso depois. Então, isso que a gente tem que ter, que é importante conscientizar. Né? Então, que esse bloqueio hormonal que é feito é uma carga hormonal tão grande que ele vai fazer com que mude um monte de coisa dentro do organismo. Inclusive, exponha de forma bem inadequada as mamas a essa quantidade grande de tumor, e isso vai predispor à formação dos tumores. Mas é como o Robson falou, não é só a mama, né? Então a gente vai ter uma predisposição muito maior a fazer umas hiperplasias mesmo, né? Então que não são tumores, mas não são neoplásicos, né? Então elas vão formar também aumenta o risco de infecção do útero, né, que são as piométrias que a gente escuta falar, né, e vocês já devem ter escutado falar alguma vez. Então a piométria ela aumenta muito essa predisposição, porque aumenta muito a secreção dentro do útero por causa da estimulação hormonal. Essa secreção dentro do útero ela contamina e aí faz uma infecção dentro do útero também. Então por isso que é tão perigoso, né, a utilização desses hormônios mesmo. Tá? Depois que você fez a aplicação, ele estabiliza? Vamos pôr assim, eu não uso mais, eu tenho meu cachorrinho, eu fiz a aplicação. Não, o resto da vida ele pode ter predisposição à formação do câncer. Tá? Então, porque o câncer ele não acontece de forma imediata, tá? Então, o câncer ele leva algum tempo. Então, ele tem que ter todos aqueles fatores lá de promoção, de iniciação, de promoção, né? De proteção. A cadela, para desenvolver o tumor de mama, ela tem que entrar no ciclo estral. Né? A gente vai ver para frente que as cadelas que são castradas precocemente, que não entram no cio, não teve essa influência hormonal, elas não vão desenvolver. Então, você imagina assim, uma cadela que não foi castrada, ela já vai ter um percentual, uma chance de desenvolver tumor de mama, que seria um iniciador, né? Você vai lá e faz um hormônio injetável, que já se torna um promotor. Então, ele já tem um iniciador, já tem um start para desenvolver o tumor de mama. Você fazendo um hormônio injetável, você joga mais uma bomba para ajudar a promover ainda mais o câncer, né? Então, nesses fatores hormonais, a utilização de hormônios injetáveis, ele influencia em relação ao aumento da predisposição daquele animal em desenvolver um tumor de mama. É assim, nem todo mundo, nem toda cadela ou toda gata que recebe o hormônio vai desenvolver tumor. Assim como nem todo fumante vai desenvolver tumor. Para isso precisa de uma predisposição genética, precisa de outros fatores associados aqui que vão fazer com que esse tumor progrida. Mas um animal que já tem uma predisposição genética para poder fazer a formação do tumor, na hora que você joga uma carga hormonal que vai fazer uma promoção desse hormônio, desse tumor, ele vai desenvolver. Tá? De forma muito mais rápida, né? Então, precoce e violenta do que se a gente não tivesse feito esse hormônio anteriormente. E ele fica acumulativo no organismo como o câncer de pele, no caso, né? Que é mais tardio. Você toma sol durante anos, depois de um tempão pode aparecer. Isso, então, é que você vai acumulando mutações, né? Então não é que o hormônio fica lá, mas você vai acumulando as mutações, tá? Então isso vai acontecendo. Os medicamentos também que podem promover também o aparecimento de certos tipos de câncer, né? Em cães, a gente não tem nenhum tipo de medicamento que possa influenciar algum tipo de câncer, a não ser os hormônios, né? Mas em gatos, a gente tem um tipo de câncer, que é o sarcoma por aplicação. Então, os gatos respondem diferentemente dos cães em relação à aplicação de medicamentos. Então, não é rotineiro, mas pode acontecer. Então, essa aplicação desses medicamentos, sejam hormônios como insulina no tratamento de diabetes, ou medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, ou até mesmo vacinas que são aplicadas, elas podem fazer uma hiperreação local que possa ter uma transformação neoplásica e desenvolver então algum tipo de câncer. Então sempre hoje em dia, quando a gente milita pela oncologia, a gente sempre luta pelos veterinários tomarem cuidado pelo local onde é aplicada essas difícil remoção
algum tipo de tumor. Então, as vacinas, preconiza-se vacinar em membros, fala-se em vacinar a cauda, então nunca vacinar interescapular, porque são tumores que tendem a ser extremamente invasivos e acaba se tornando um desafio cirúrgico. Dentro dos tumores que a gente atende na medicina veterinária, os sarcomas por aplicação em felinos são dos que são mais invasivos localmente, então a gente precisa de 3, 5 centímetros de margem, 2 planos musculares, então é extremamente extensa a cirurgia. Em relação a andrógenos e testosterona, a gente tem alguns tipos de neoplasias que acontecem períneo ou próximo do ânus, que são influenciados pelo aparecimento do hormônio, para o animal não ser castrado, e relata-se até pela literatura que se você retirar fora a gônada, se você castrar esse animal, ele pode ter uma remissão até parcial ou completa dessa neoplasia que foi indutora do tumor. Outros fatores, né, como a obesidade, por exemplo, isso é mais relatado em seres humanos, né? A gente ainda não tem uma correlação direta em animais com a obesidade e o desenvolvimento de câncer, tá? Mas a gente está tendo cada vez mais, né, um público de animais obesos, então a tendência é que provavelmente vão começar a aparecer algumas alterações por causa da obesidade. Em humanos existe uma correlação bem direta entre tumores de mama, né, e obesidade, então pessoas que têm maior acúmulo de gordura no corpo, elas têm maior tendência à formação de tumores de mama. A gente não consegue fazer essa mesma correspondência ainda com os animais, mas provavelmente com o tempo a gente vai conseguir começar a observar esse tipo de coisa, né? Algumas viroses, né, então podem fazer também neoplasias, desenvolver algumas neoplasias. Alguns vírus, como o papilomavírus, por exemplo, ele vai fazer as formações de tumores, né, na boca, na cavidade oral e em outras regiões do corpo também, tá? Em outros tipos de tumores também, né, então eles têm alguns tipos de tumores de pele também relacionados com o desenvolvimento do papilomavírus, tá? Algumas raças, né, então fatores genéticos altamente envolvidos com isso, então a gente tem algumas raças que são muito predispostas ao desenvolvimento de câncer, tá? A gente vai comentar um pouquinho dessas raças, mas, por exemplo, o Golden Retriever, né, então é uma raça que está sendo bem estudada, estão pesquisando, fazendo avaliação genética do Golden, porque eles têm aparecido com tumores extremamente de forma precoce, né, então animais bem jovens, com tumores bem graves, né, e por que eles aparecem de forma tão jovem com tumores tão graves? Porque eles têm uma alteração genética, que já foi detectada, inclusive, né, e aí isso vai fazer com que tenha mais predisposição à formação do câncer. Eles estão fazendo um estudo agora que se chama um Lifetime Study. Eles pegaram 3.000 Goldens, onde tem a informação genética desses pacientes, quem são os pais, de qual família que veio, e eles vão estudar esses pacientes do nascimento até a morte, de 3.000 animais. Eles conseguiram pela Morris Animal Foundation, que é uma das maiores ONGs que tem nos Estados Unidos, 25 milhões de dólares para bancar esse estudo. E foram feitos programas específicos para isso daí, foi designados várias redes de clínicas veterinárias para serem responsáveis por essa triagem, por esse banco de dados. Então, todos os animais que eles são catalogados, todas as vacinas que foram feitas, qual o lote que foi feito, qual é a área, então foi distribuído pelos Estados Unidos inteiro isso daí. Então, provavelmente é um estudo que vai demorar pelo menos uns 15 anos para ser publicado, mas eu acho que através disso a gente vai conseguir ter bastante informação, porque não vai ser um estudo retrospectivo, né? Não puxou dados anteriores, e sim, a partir de agora a gente selecionou 3.000 animais e vamos estudar eles geneticamente. Eles vão ter banco de dados genético de todos esses animais, banco de sangue de todos esses animais, correlação entre relação de predisposição racial frente a várias doenças, né? Então, o Golden, por essa predisposição de desenvolver o câncer, né, por ser um animal que está, uma raça que está em evidência, tanto no Brasil como também nos Estados Unidos, né? Mas a gente vai conseguir bastante informação, acredito, daqui a uns 13, 15 anos, mais ou menos. Falta de higiene, né, que é mais relacionado em seres humanos mesmos, né, que a gente tem, mas em animais, por exemplo, o hábito, né, principalmente os animais que não são castrados, eles que vão fazer cruzar em outros locais, né, então eles põem mais predisposição a alguns tipos de tumor que é transmissível, por exemplo, como o TVT, não sei se alguém já viu o TVT, mas é um tumor que a gente chama tumor venéreo transmissível, que são animais que não são castrados, que eles vão cruzar ou vão cheirar, às vezes, a vulva ou, né, a região genitália masculina ou feminina, né, dos animais ali que estão contaminados com esse tumor, que estão com esse tumor, e aí no momento que eles encostam, esse tumor ele pode ser transmitido, né, então para mucosa oral,
para narinas, né? Então para pele e para a própria genitália dos animais, tá? Então isso também a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá? E alimentação, né? Então isso é um fator predisponente, né? Então isso faz com que eles tenham mais quantidade de câncer hoje do que a gente tinha no passado. Eu acho que todo mundo já culpou a ração de alguma coisa que aconteceu com o cachorro, mas eu acredito que pelo menos 70% dos meus pacientes, o proprietário questiona e indaga o porquê. Por que que o meu cão desenvolveu esse tipo de câncer, né? O que que eu fiz, ou o que que eu deixei de fazer, ou o que que eu expus ele para desenvolver isso daí, né? A gente vê para frente, a grande maioria das neoplasias não tem um fator direto, né? Existem alguns fatores de risco, mas a grande maioria é um fator de azar daquela célula ter aquela mutação, acumular mutações e ter essa replicação descontrolada virando câncer. O câncer de HIV acontece da ponta do nariz à ponta do focinho, que é achar um culpado. Né? E o que acontece, o que é comum para todos os animais? A grande maioria deles comem ração. Né? Então, foi a ração, doutor. Não, não foi. Né? Então a gente tem estudos que parecem que a ração, a alimentação industrial, ela não influencia em relação ao aparecimento de uma grande parte de doenças. A gente não sabe se a utilização crônica dela com as aflatoxinas, né, toxinas que são até níveis aceitáveis dentro dos grãos que são utilizados. Estudos demonstram que a ração não influencia em relação ao aparecimento de tumores. Né? Estudos demonstram então que a alimentação caseira às vezes até pode predispor até um maior aparecimento, principalmente se a gente utiliza apenas restos de comida, né? Não uma alimentação diferente do que tem uma onda vindo de pessoas que procuram fazer uma alimentação natural para o animal, procuram um nutrólogo, um nutricionista veterinário, onde vai elaborar de forma adequada uma alimentação para aquele paciente, dentro do porte, dentro da raça, dentro da requisição energética, para ter um balanceamento específico para aquele animal, como é uma ração feita hoje. Uma ração feita ela é balanceada em relação à quantidade de proteína, de carboidrato, e é a mesma forma que hoje as pessoas buscam, né, de fazer uma alimentação saudável para o animal, onde ele vai ver a necessidade de carboidratos, de proteínas, de fibras para aquele paciente fazer, para aquele animal específico, uma alimentação elaborada. Né? E o excesso daquelas carninhas no sachê faz algum mal ou não? O excesso em termos de você ter uma chance maior de obesidade. Né? A ração ela já vem balanceada para aquela quantidade que o animal precisa se alimentar. O excesso de corante. Quero comentar. O que a gente dá preferência, né? Então o que a gente normalmente recomenda é que a gente utilize as rações que têm a menor quantidade de corante possível, né? Então, porque o corante sim, a gente não sabe isso a longo prazo e com o efeito cumulativo dele, como que ele vai poder vai se comportar no organismo, né? Então a gente tem estudos em seres humanos, inclusive estudos experimentais que mostram que o excesso de corantes na dieta, os corantes e os conservantes de forma geral, eles podem levar a algumas alterações orgânicas mesmo, tá? Então, a relação direta com o câncer a gente não conhece, mas eles predispõem a crises alérgicas, né? Então, principalmente quando a gente está falando de corantes amarelos, corantes vermelhos aqui, corantes verdes, que a gente utiliza, que são bastante utilizados nas rações, esses corantes eles podem levar a alterações de hipersensibilidade mesmo, tá? Então, alergia alimentar, né? Então, muitos dos animais que hoje desenvolvem alergia alimentar, parte disso está relacionado, inclusive, com a quantidade de corantes que tem na dieta, tá? Então, pode estar relacionado com o corante que tem na dieta. E os conservantes, de forma geral, eles podem predispor a reações de hiperatividade, por exemplo. Aquelas crianças que têm maior tendência a ter hiperatividade estão relacionadas, então, com os conservantes da dieta, tá? E a comida enlatada? Eles falam, é por causa da quantidade de conservantes que há? Isso, também os conservantes que são colocados na dieta, tá? Então a comida enlatada tem conservante, né? Então ela, de forma geral, foi embalada a vácuo, não sei o que, mesmo assim eles têm algum tipo de conservante para poder conservar o sabor, né? Então algum aditivo alimentar foi colocado ali. A doutora Tamara estava comentando uma coisa importante, a lata amassada, né? Então a lata amassada é um risco de saúde, sim. A gente não deve nunca pegar no mercado a lata que está amassada. Por quê? Risco de contaminação, pessoal. Né? Então, a lata amassada, ela pode ter aberto algum veiozinho ali, né, na embalagem, que pode contaminar o alimento, e aquele alimento que fica num ambiente meio que fechado ali, pode ter proliferação de algumas bactérias que
aparentemente não estragaram o alimento, mas elas liberaram algumas toxinas desse alimento. E essas toxinas, sim, são bem complicadas se nós ingerirmos essas toxinas, tá? Então, as toxinas e as bactérias, tá? Então, isso que é importante, não pegar lata amassada, por exemplo, tá? A gente sempre tem uma dificuldade em termos de entender certos termos que a gente tem dentro da oncologia, né? Então, a gente vê isso daí dentro do paciente, do proprietário que vem sem informação ou que busca informação na internet, que são vários termos que a gente tem, só que a gente não tem um conhecimento específico e técnico sobre cada termo, né? Então, tumor, câncer, neoplasia, mas o que é cada coisa disso daí? Então, normalmente, o tumor, ele vem de um aumento de volume, né? Que ocupam um espaço, né? Então, normalmente a gente tem uma conotação de câncer quando a gente fala em tumor, mas o termo tumor, ele vem da inflamação, de você ter um aumento de volume somente pelo fato de você ter uma inflamação, né? Se pegar os pilares da inflamação lá, tumor, rubor, né? Então, você tem um aumento de volume, você tem um avermelhamento, você tem normalmente um aumento de temperatura naquela região, e isso não só pelo um próprio tumor, mas às vezes por uma própria picada de um animal, de um inseto, onde vai gerar um tumor, né? Você tem um aumento de volume, você tem alguma coisa que está ocupando aquele espaço, você tem um avermelhamento, você tem um calor naquilo ali, né? Esses tumores, a gente pode ter uma conotação de algo que seja benigno ou algo que seja maligno. Eu tive um tumor benigno, eu tive um tumor maligno, né? Um aumento de volume, que era um tumor, que era uma neoplasia, que era um aumento de volume de células que são alteradas, né? Que podem ser benignas ou malignas, né? As leucemias, normalmente, são doenças que estão no corpo, na corrente circulatória, são doenças sistêmicas e não formam tumores, né? A neoplasia, o termo neoplasia vem de uma neoproliferação, né? Neoplasia, o aparecimento, neo, novo, então, assim, algo que é anômalo, né? Não está ali normalmente e teve essa proliferação que provavelmente foi descontrolada, né? Essas neoplasias benignas ou malignas, aqui já é mais um termo técnico em relação ao que é parênquima ou estroma, não vem ao caso de a gente ficar falando sobre isso, mas a conotação de câncer, normalmente a gente dá uma conotação de malignidade, né? Normalmente a gente não associa câncer a algo benigno. Eu tive um câncer e esse câncer era benigno, né? Então normalmente a gente não usa o termo câncer para algo que ele é benigno e sempre utiliza o termo câncer para algo que é maligno. Então, eu tive um tumor benigno, mas não existe um câncer benigno. E o que são as metástases, né, que a gente vai escutar quando a gente fala em câncer, né? Normalmente o médico veterinário que vai atender o animal, uma das coisas que ele vai investigar se o animal já tem metástase, né? Então, a partir do momento que ele tem uma neoplasia, que ele vai detectar depois se essa neoplasia ela é de origem benigna ou maligna, ele vai fazer uma pesquisa de metástase para poder fazer um estadiamento do tumor, tá? Então, o que é o estadiamento? É saber até onde que o tumor está indo, né? Então, a gente sabe que o tumor, por exemplo, está na pele, mas ele está localizado só na pele, ou ele saiu da pele e começou a invadir outros órgãos também. Esse caminho de invasão de outros órgãos é o que a gente chama de metástase. Tá? Então, ela começa normalmente a neoplasia em algum local, por exemplo, pode ser o pulmão, pode ser a pele, pode ser o nariz, pode ser o olho, e a partir daquele local o tumor começa a desprender algumas células, e isso é uma característica de malignidade do tumor, tá? Então, toda vez que a gente estiver pesquisando uma metástase, é que a gente está pensando que esse tumor ele pode ser um câncer maligno, tá? Porque a partir do momento que ele começa a se descolar, prender algumas células, essas células elas vão invadir alguma via, por exemplo, ou a via linfática, ou a via sanguínea, né? E elas vão começar a invadir ou o linfonodo do animal, né? Que são aqueles gânglios que infartam, né? Por exemplo, quando a gente está com dor de garganta, quando está com alguma inflamação que fica com aqueles gânglios infartados, tá? Ele vai invadir o pulmão, ele pode invadir o fígado, ele pode invadir o baço, então ele vai invadir outros órgãos pela capacidade de migração que essas células têm, tá? E algumas células, pelo próprio contato, elas podem fazer alguma fonte de metástase. Não são todas as neoplasias que por contato conseguem se aderir e aí começar a formar um novo tumor ali, mas algumas neoplasias têm esse tipo de capacidade, tá? Então, essas são as vias de disseminação normalmente que elas adquirem. Então, toda vez que a gente está pesquisando metástase, é porque a gente está pensando que o câncer pode ser um câncer maligno, tá? Porque é o câncer maligno que normalmente vai ter essa capacidade de migrar para outros locais.
o câncer deixa de ser localizado e vira um câncer sistêmico. E se torna muito mais desafiador o tratamento frente a uma doença sistêmica. É muito mais fácil a gente tratar um câncer localizado, que não se espalhou ainda, sistêmica. O prognóstico ele se torna muito mais favorável para esse paciente quando a gente já tem uma doença sistêmica ou quando essa doença sistêmica ela veio aparecer no decorrer do acompanhamento desse paciente. Então, uma doença ela deixa de ser localizada, se espalhou pela via linfática, via hematógena e acabou então fazendo uma doença sistêmica. A partir do momento que a gente tem uma doença sistêmica, está no corpo, é difícil a gente conseguir ter um controle sobre essa doença. Dificilmente a gente vai ter a cura desse paciente se esse paciente teve uma metástase. Infelizmente a gente luta que um dia isso daí ainda ocorra. Existia uma força-tarefa dos Estados Unidos e até 2005 eles conseguirem ter a cura do câncer. A gente já está em 2016 e ainda a gente está longe disso. E eu acredito que eu vou morrer, a gente talvez não ache, não sou pessimista, eu sou um pouco cético, mas eu rezo que um dia isso venha acontecer, mas eu tenho um pé atrás. Talvez para certas doenças a gente consiga, sim, a cura, mas eu acho difícil a gente ter uma droga única que venha conseguir tratar todos os tipos de câncer, como veio aquela onda da fosfatinolamina, ou que venha aparecer outro tipo de droga que venha conseguir curar todos os tipos de tumores. Cada tumor ele tem uma identidade genética, cada tumor ele tem uma origem celular e uma base celular. Então, assim, cada tipo de câncer se comporta de uma forma específica. A gente julga cada tipo de câncer como se fosse um monstro. Se ele é um câncer de fígado, se ele é um câncer de pele, se ele é um câncer de oral, se ele é um câncer de pulmão, e ele tem vários tipos de comportamento, se comporta e tem vários tipos de formas de comportamento. Então aqui, a gente tem uma estimativa de que mais ou menos 1 em cada 4 cães, eles vão morrer devido ao câncer. Então, a gente vai ter uma estimativa de que 50% dos cães acima de 10 anos eles podem vir a morrer de câncer, desenvolver algum tipo de câncer e morrer, tá? 50% dos cães e 30 a 35% dos gatos eles vão ser afetados em algum momento da sua vida por algum tipo de câncer, principalmente quando eles vão atingindo idades mais avançadas, tá? E por que eles atingem idades mais avançadas hoje? Porque eles morrem menos de outras coisas, Então, existe mais câncer hoje? Não, Então, a gente não tem talvez uma maior quantidade de câncer, mas o que a gente vai ter realmente é uma quantidade maior de animais que estão atingindo idades mais avançadas, porque eles morrem menos de doenças infecto-contagiosas hoje. Então, como eles atingem outras idades, assim como no ser humano, que a idade vai aumentar a ocorrência de câncer, nos animais acontece da mesma forma, tá? Então, eles vão ficando mais velhinhos vai aparecendo mais tipos de câncer também, tá? Parece mais em fêmea? A fêmea é por causa do câncer de mama, tá? Então, é o tumor mais ocorrente nas fêmeas ainda, Então, é o segundo tipo de câncer mais ocorrente, mas nas fêmeas é o que mais acontece, principalmente por causa do câncer de mama mesmo, tá? Então, não é que eles acontecem mais nas fêmeas, mas a fêmea, por causa das glândulas mamárias, elas vão apresentar uma quantidade de Qual câncer. é o primeiro? O primeiro são os cânceres de origem linfática, Então, e os cutâneos, na verdade. Dentro da nossa rotina no Brasil, para a gente não ter a gente ver para frente em relação à parte da castração precoce, a gente tem uma quantidade extremamente significativa de pacientes com câncer de mama, Aí vindo aí câncer do sistema linfático, tumores de pele, mas o tumor de mama ainda no Brasil, por a gente não ter a castração precoce. Lá nos Estados Unidos é extremamente diferente, porque a castração precoce já é rotineira, já é habitual, já é cultural deles, Então a incidência de câncer de mama lá fora é extremamente ínfimo, pensando na nossa rotina que a gente tem no Brasil. Então, assim, a gente tem aqui que é a maior causa de morte em cães, E a segunda ou terceira maior morte em gatos, principalmente em idades mais avançadas. E aqui, 60% dos rottweilers morrem devido ao câncer aqui, por causa de predisposições raciais aqui que a gente tem, tá? Quando a gente vai pesquisar, então o motivo que os animais de estimação eles morreram, muitos dos proprietários, então eles vão dar aqui a resposta de que os cães, eles morreram de câncer, tá? Então, do que esse animal morreu? Morreu de câncer. E a terceira resposta mais dada pelos proprietários de gatos foi de que os animais morreram de câncer, tá? Então, quais são os locais de ocorrência de câncer, Então, a gente está falando aqui até agora
das mamas, né? Então, das mamas das cadelas. Que a gente vai pegar desde tumorzinhos menores até tumores bem disseminados em mama, tá? E aonde mais pode acontecer câncer? O Robson estava comentando. Pode acontecer da ponta do focinho até a ponta da cauda, tá? Então, qualquer local é local de incidência de câncer. Então, tanto as mamas, né, como todo o aparelho geniturinário das fêmeas também, então ovário, útero, né, nos machos, né, então pênis, testículos, isso aqui na verdade é um testículo ectópico, né, aqueles testículos parados aqui na região inguinal e aí eles podem virar um câncer, tá? Que mais? Boca, né, toda a região de mucosa oral, nariz, dentes, a gente tem alguns tumores de origem dentária, tá? Ossos, né? Então todo o sistema esquelético, o músculo esquelético pode vir a desenvolver algum tipo de câncer. A pele, de forma geral, vários tumores de pele a gente tem ocorrência, tá? Órgãos internos, né? Como estômago, baço, intestino, pulmão, traqueia, a gente vai ter câncer em qualquer lugar, tá? Então, alguns são mais fáceis da gente conseguir fazer uma detecção precoce, outros são mais difíceis, né? Então, um tumor como na região da cavidade abdominal, na região da cavidade torácica, esses tumores são um pouco mais difíceis da gente conseguir detectar, né? Mas quando a gente está falando de câncer que acontece na pele, quando a gente está falando de câncer que são visíveis, né? Então, que são palpáveis, esses cânceres que a gente tem mais capacidade de fazer uma detecção precoce, tá? É por isso que a gente veio falar sobre o Outubro Rosa, né? Então, a gente tentar instituir campanhas de prevenção não só dentro da clínica veterinária, mas também de ajudar a orientar o proprietário em relação à prevenção do câncer de mama. Então não é só importante para a mulher fazer a autopalpação, de ir atrás da mamografia, fazer os exames, mas também de fazer a palpação da cadeia mamária. Assim, pode acontecer câncer em tudo que é tipo de lugar, mas a gente sabe que uma cadela que ela é inteira, que não foi castrada, tem uma predisposição de 20 a 25% de desenvolver tumor de mama. Então, a gente chegar numa fase geriátrica desse paciente, com 6, 7 anos de idade, palpar a cadeia mamária, para a gente ter um diagnóstico precoce da sinoplasia. A gente não precisar ter um câncer visual, como a gente viu aqueles tumores de mama, e sim um câncer palpável. A gente não precisa ver um tumor para a gente tratar aquele tumor. A gente pode diagnosticar ele precocemente através da palpação e você tratar ele precocemente. A chance de você ter cura para esse paciente com um diagnóstico precoce, com um diagnóstico que não seja visual e seja palpável, é extremamente maior do que um tumor já de 5, 6 centímetros de tamanho, né? O prognóstico desse paciente é extremamente pior, né? Sim. Então, mas igual, ali no câncer de mama, tipo, tem alguma relação, assim, com a cachorra, tipo, da leite, assim, sem ter filhote, tem alguma relação animal? Não, isso aí é pseudogestação, né? Existem já pelo menos uns 4 ou 5 artigos que não demonstraram a prevalência de cadelas, uma prevalência maior de cadelas que tiveram pseudogestação e o aparecimento do tumor de mama. Então, não tem influência a cadela ter pseudogestação e ter uma maior influência de desenvolver tumor de mama. O que a literatura demonstra é que não tem nenhuma influência essas cadelas terem. Isso é uma coisa que se acreditava até pouco tempo atrás mesmo, né? Então, porque como ela tem essa sensibilidade hormonal depois do cio, ela tem um cio que é mais desregulado, acaba levando a uma pseudogestação depois, né? Então, existia uma tendência a se acreditar de que essas cadelas também viriam ter mais facilmente o desenvolvimento do câncer de mama, tá? Mas isso hoje, depois os estudos, né, científicos foram mostrando que não existe esse tipo de associação. Existe associação desse tipo de sensibilidade hormonal com o desenvolvimento da piométria, né? Que é a infecção do útero, mas não com o desenvolvimento do tumor de mama, tá? Nem quando acaba ocorrendo a mastite? A mastite, sim, que aí é inflamação, aí é uma inflamação, né? Porque Então, às vezes fica durinho ali, né? Depois do leite. e a mastite já é quando tem infecção junto, né? Então ela infecciona, ela tem a inflamação ali, e isso às vezes pode sim predispor, mas aí pela aquela característica de inflamação, de trauma constante, aquilo... Não tem a ver, então, ter formado a mastite por causa do leite? Não, sim. Isso sim também. Tá.
Normalmente a gente tenta cortar esse tipo de influência, né? Então, quando a cadela entra na pseudogestação, a gente tem alguns hormônios para tentar diminuir essa quantidade de formação de leite. A gente pede para colocar um colar, né? Para não deixar elas ficarem lambendo, porque o lamber vai fazendo uma estimulação da produção, né? Então, é como na mulher, o leite só começa a ser formado e continua sendo formado porque existe uma estimulação para isso. A partir do momento que você corta a estimulação, ele para de acontecer, ele para de formar, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, tem que parar a estimulação mesmo. A gente para a estimulação colocando, protegendo para que ela não continue se machucando, não continue formando, estimulando essas mamas e dando às vezes medicamentos mesmo para que isso seja cortado, tá? Isso que eu ia perguntar, então quer dizer, quando enche de leitinho, a gente não pode tirar aquele que tem que Não, deixa ali, tá? Que normalmente não faz a mastite, alguns animais fazem, tá? Mas a maioria não faz. E às vezes se torna um problema recorrente nesses pacientes, né? Então o ideal daí é fazer a castração para você tirar então a fonte hormonal e que esteja influenciando em relação à terapia. Tá. E os machos? Você colocou o sementes, eu tenho um dos meus gatos, ele tem um... Testículo ectópico? Não, ele tem um nódulo na região mamária. Ele é o macho. Tá. Aí eu fiz o exame, eu não lembro. Deu que é benigno e tal. Eu até conversei contigo para retirar e você falou que no siamês não era bom deixar se retirar. Faz tempo, no começo do ano. Tudo bem. Então, assim, o macho pode fazer tumor de mama? Né? Então, essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Pode, tá? Normalmente, ele é secundário a um tumor testicular, tá? Que produz um hormônio. E esse tumor testicular produtor de hormônio, ele pode levar à formação de um tumor de mama, tá? No macho também. Normalmente são tumores benignos no macho, né? Mas assim, a gente tem alguns machos que inclusive desenvolvem tumores malignos, tá? Então, o que ele tem que fazer? Remover o tumor e remover os testículos, tá? E avaliar para ver se tem... Já foi, né? Então, pode ser. Então, ou tem que ver se realmente é um tumor que está na mama, né, ou se está em outro local. Porque às vezes aparentemente está na mama, mas mesmo tumores que estão próximos da glândula, que estão em mamínulo, nem sempre eles são tumores de mama. Eles são tumores cutâneos, por exemplo, que estão localizados na mama também. Tá? Então é isso que tem que diferenciar. Tem que ir citologia, tá? Aí tem que fazer uma biópsia mesmo. Existem raças que são predispostas à formação de tumores, né? Então, toda raça, todo animal é predisposto a fazer tumor, a desenvolver de alguma forma algum tipo de tumor. Principalmente quando a gente está falando aqui da idade avançada, novamente, eles podem predispor à formação de algum tipo de tumores, tá? Mas a gente tem algumas raças que têm maior tendência, né? A gente tem geneticamente algumas delas triadas que vão desenvolver tumor. Nos gatos, né, os siameses são os mais de maior ocorrência, tá? Então, vários tumores que a gente estuda, os siameses são sempre os mais predispostos à formação desses tipos de neoplasia. E quando a gente vai falar em câncer de pele, né, então o secundário, principalmente a exposição de radiação solar, a gente está falando aqui principalmente dos gatinhos lindinhos branquinhos, né, ou dos cãezinhos de pele bem branquinha, poodlezinho rosinha, tá? Então esses animais, eles têm sim mais predisposição à formação e desenvolvimento de algum tipo de câncer de pele, tá? Porque além de tudo, eles são branquinhos, mas eles amam o sol, né, não é assim? Eles amam ficar lagarteando, tomando sol, se expondo à radiação, e vocês viram lá que a radiação solar ele é um fator de iniciação de câncer ali, né? Então de desenvolvimento do câncer. E a gente tem sim algumas raças que são raças mais predispostas, né? Então que a gente tem um maior número de ocorrência de câncer nessas raças. Né? Então a gente tem lá os boxers, os goldens que a gente já comentou, né? Os bulls ali, né? Então pug, bulldog, os pitbulls e as peles claras aqui de novo, eu coloquei o pitbull aqui por causa da pele clara também, tá? Câncer ósseo, né? Então os animais gigantes, eles têm mais predisposição à formação de câncer ósseo, e os chapéus também têm bastante predisposição, né? Então tem mais raças do que isso? Tem. A gente vai para cada vez, tem o Bernese, que pode aparecer aqui também, né? Então a gente tem algumas outras raças de maior ocorrência aqui também, tá? Os gigantes, né? Então a gente sempre tem que ficar de olho neles, porque eles me perguntaram hoje, qual que é a idade de ocorrência? São animais mais velhos? Não, a gente tem que pensar que para cada tamanho de animal, a idade, né, ele se torna idoso de forma mais precoce ou menos precoce. Então quando a gente está falando de raças pequenininhas,
eles são animais que vão se tornar idosos lá pelos seus 12, 13 anos, né? Então, quando a gente está falando de raças de médio porte, lá pelos 10 anos a gente já tem animais que são idosos. Quando a gente está falando de raças gigantes, 6 anos, 5 anos, às vezes já são idades idosas, já são idosos, tá? Então, e aí começa a ocorrência do câncer aqui nessas idades. Ah, mas ele é tão novinho, mas ele é um animal de porte gigante, tá? Então ele vai viver 7, 8 anos. Essa é a expectativa de vida de um animal desse. Tem alguns que vão chegar a 10, tem alguns que vão chegar a 12, tem, mas aí são mais raros, assim como a gente tem humanos que chegam a 100 e tantos anos, tá? Então, mas não é o normal. Qual que é a expectativa média de vida? São 70 e poucos anos hoje, né? 77, se eu não me engano, 76, tá? A gente tem uma expectativa média de 7, 8 anos aqui com as raças gigantes, tá? É triste, né, pensar que esses animais vão chegar tão pouco tempo e são tão queridos normalmente.